Você já ouviu alguém dizer que ter dons espirituais é uma bênção? Que receber mensagens de um plano superior é sinal de privilégio, de propósito, de escolha divina? O filme Stigmata, de 1999, faz exatamente o contrário. Ele pega essa ideia romântica e transforma em dor, medo e questionamento. Porque a protagonista, Frankie, vai descobrir que ser escolhida pode ser a pior coisa que poderia ter acontecido com ela. Frankie Page é uma jovem comum que vive em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ela trabalha como cabeleireira, sai com os amigos, bebe, dança, vive uma vida boêmia e completamente distante de religião. Ela não é devota, não frequenta igreja nem lê a Bíblia, e muito menos busca qualquer tipo de conexão espiritual. Ela é ateia, e é justamente por isso que o que acontece com ela se torna tão perturbador. De um dia para o outro, Frank começa a sofrer ataques violentos inexplicáveis, sem aviso, sem contexto, sem qualquer causa médica aparente. Frank se torna uma estigmata. Dentro da tradição cristã, os estigmatas são considerados a manifestação física das chagas de Cristo no corpo de uma pessoa, ou seja, as mesmas feridas que Jesus teria sofrido durante a crucificação aparecem espontaneamente em alguém. Estamos falando de marcas nas mãos, nos pés, no lado do tórax e até mesmo na testa, representando a coroa de espinhos. Historicamente, esse fenômeno sempre foi associado a pessoas extremamente religiosas, santos, freiras, monges, indivíduos que dedicaram suas vidas à fé e à devoção. Os estigmas eram vistos como um sinal de união espiritual profunda com Cristo, uma participação mística do sofrimento dele. Agora pense no absurdo da situação. Frank não era religiosa. Frank não acredita em Deus. Frank não pediu por isso. Então o que está acontecendo? Seria um surto psicológico? Uma doença rara? Um caso extremo de histeria? Ela é examinada por médicos, especialistas psiquiatras e ninguém encontra explicação. E é aqui que o filme introduz o seu principal conflito. Se a ciência não consegue explicar e a religião não faz sentido no contexto dela, então quem vai dizer o que está acontecendo? Bom, talvez os dois. A Igreja Católica envia o padre Andrew Kernan. E Andrew é um personagem fascinante, justamente porque ele vive no meio do conflito central do filme. Antes de se tornar padre, ele era um cientista. Ele é treinado para questionar, investigar, duvidar. Ele é especialista em analisar supostos milagres e separar a fraude de fenômeno real. Porque dentro da lógica da igreja, um milagre não é aquilo que é facilmente explicado pela fé. Um milagre é aquilo que nem a ciência e nem a religião conseguem explicar. Andrew chega ao caso de Frank completamente cético. Para ele, não faz sentido que uma mulher ateia esteja recebendo estigmas. Isso foge completamente do padrão histórico do fenômeno. Mas essa descrença dura pouco. Durante a investigação, Andrew presencia uma das manifestações dos estigmas acontecendo diante dos próprios olhos. E é nesse momento que o filme muda o tom, porque o ceticismo dá lugar ao medo. Andrew passa a acompanhar Frank de perto, e aos poucos surge um vínculo entre os dois. Ele testemunha o sofrimento dela, e o filme faz questão de mostrar esse sofrimento de forma muito intensa. As cenas das manifestações são violentas, caóticas, dolorosas. Não existe nada de bonito ou divino nessas cenas. O toque de Deus aqui não parece uma bênção, parece. E isso quebra a ideia romântica que muitas pessoas têm sobre dons espirituais. O filme quer que você sinta o desconforto, a agonia, o desespero. Você meio que não quer estar no lugar dela. Então a história dá uma virada brusca. Andrew descobre que os estigmas de Frank são também uma espécie de mensagem. Frank começa a falar em línguas desconhecidas, escrever símbolos estranhos e transmitir frases que ninguém entende. Essas mensagens podem estar ligadas a um evangelho perdido, o Evangelho de Tomé. Esse evangelho realmente existe na vida real. Ele faz parte dos chamados textos gnósticos, descobertos em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. E aqui o filme mistura ficção com história real
de forma muito inteligente até. O Evangelho de Tomé apresenta ensinamentos de Jesus diferentes daqueles aceitos pela Igreja Católica. Enquanto os evangelhos oficiais reforçam a importância da Igreja como intermediária entre Deus e os fiéis, o Evangelho de Tomé prega algo muito mais radical. Ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, dentro de cada pessoa, sem intermediários, sem instituição, sem necessidades de sacerdotes. Agora imagine o impacto disso. Se essa mensagem fosse reconhecida como autêntica, ela abalaria a própria estrutura da igreja. E bom, aqui entra o antagonista da história de fato. O cardeal Daniel Houseman representa a ala conservadora do Vaticano. Para ele, Frank é uma ameaça, porque se o Evangelho de Tomé se tornar público, a autoridade da igreja pode ser questionada em escala mundial. E então o filme assume um tom quase conspiratório. Andrew começa a perceber que a igreja pode não estar interessada na verdade, mas sim em controlar a narrativa. Ele se vê dividido entre duas forças, a fé que ele jurou seguir e a evidência que ele não pode ignorar. Esse conflito interno é o coração emocional do filme, porque Frank pode estar sendo usado como instrumento para revelar essa mensagem ao mundo. E se isso for verdade, então a igreja pode tentar impedir que isso aconteça. Enquanto isso, o sofrimento de Frank só aumenta, só piora. As feridas aumentam, as crises ficam mais violentas e ela se aproxima cada vez mais da morte. Até que Andrew descobre um detalhe crucial que conecta tudo. Um padre brasileiro chamado Paulo Almeida havia traduzido o Evangelho de Tomé e ele morreu em circunstâncias suspeitas. E a implicação aqui fica clara. Alguém estava tentando impedir que essa mensagem viesse à tona. E aí o filme caminha então por um clímax onde religião, ciência, fé, política e o poder colidem. O Andrew tenta proteger Frank enquanto luta contra a própria instituição a qual ele pertence. E o filme termina de forma propositalmente ambígua. Frank sobrevive, mas a pergunta permanece. Essa verdade que ela trouxe será revelada ou será silenciada? E é isso que faz Stigmata ser um filme tão interessante. Ele é um filme sobre controle de narrativas, sobre quem decide o que é verdade, sobre a linha tênue entre fé e poder e sobre o medo real que as instituições, a igreja nesse caso aqui, tem da fé individual. Porque talvez para eles a ideia mais perigosa de todas seja essa. E se o acesso a Deus não precisar de um intermediário? Eu sou o Raoni Abad e esse é o Desdenho Filmes. Vou te pedir o seu like se você gostou do vídeo, se você gostou desse assunto, sobre esse filme, né, Stigmata. Comenta aqui se você já assistiu esse filme, o que você acha dessa minha interpretação, o que você achou desse filme, né, comenta aqui. Vou te pedir também a sua inscrição aqui no canal. A minha ideia é criar, né, uma comunidade de pessoas que gostam de filmes, que gostam de falar sobre filmes, né, compartilhar interpretações. E eu vou ficar muito feliz se você estiver comigo no próximo vídeo. Então, por favor, se inscreva. Vai ser muito legal ter a sua inscrição aí nos próximos vídeos. Mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.